Primeiramente, a partir de agora iremos ter exercícios práticos utilizando o banco de dados. Caso você não tenha acesso a esse recurso, ou não existe nenhum servidor disponível na sua empresa, você poderá criar um servidor de banco de dados totalmente gratuito utilizando a plataforma de dados do Microsoft Azure. Para isso, assista ao vídeo do canal para executar passo a passo esse procedimento. E não esquece de interagir, clicando no like, enviando sua dúvida ou agradecimento no comentário, e se inscrevendo no canal, pois isso valoriza demais o nosso trabalho. Vamos lá! Iremos utilizar a ferramenta gratuita da Microsoft para consulta em banco de dados, o Azure Data Studio, que tem o objetivo de simplificar o acesso aos dados, disponibilizando recursos como autocompletar de código inteligente, aumentando a produtividade com trechos de código, definições e verificação de sintaxe sem precisar sair do editor. É importante conhecer que esse software pode ser instalado no sistema operacional Windows, macOS e no Linux. Não é necessário configurações avançadas e também é possível visualizar gráficos rapidamente dos conjuntos de dados obtidos nos resultados. Portanto, na página inicial do Azure Data Studio aberto, temos aqui algumas opções que podem ser executadas, como a criação de uma nova conexão, a execução de uma consulta, a criação de um arquivo em formato notebook, parecido com o que utilizamos na ferramenta Azure Databricks. Para quem conhece, inclusive, é uma ótima maneira de consultar, analisar, documentar e salvar o resultado encontrado, sem a necessidade de executar as consultas novamente. E para os administradores de banco de dados, existe a possibilidade de implementar um novo servidor SQL do Azure na nuvem. Iremos clicar no botão Novo, e na opção Nova Conexão, manter o tipo de conexão como Microsoft SQL Server, pois é o mesmo utilizado para acessar o banco de dados SQL do Azure. Definimos na opção Servidor o caminho do banco de dados, seja o nome da instância local ou na nuvem. Essa informação é necessário obter com o administrador do banco de dados. Selecionamos o tipo de autenticação, onde temos o login SQL, sendo necessário informar o usuário e senha do banco de dados, a autenticação do Windows, para acessar o servidor local com o usuário logado no computador e com o Azure Active Directory. Irei utilizar aqui o login existente no banco de dados, definindo o usuário e a senha de acesso. Nesse caso, irei marcar a opção para lembrar a minha senha, para que eu não tenha a necessidade de preencher essa informação novamente. Podemos informar o nome do banco de dados, caso tenha interesse em criar consultas já direcionadas a ele. Como podemos também adicionar essa nova conexão a um grupo de servidores, definindo um nome, uma descrição e uma cor para esse grupo. Nesse caso, criarei um grupo de conexões para aprendizado em SQL. Podemos definir um nome para essa conexão que estamos criando, e pode ser que seja necessário informar se confiamos nessa conexão. Clicamos em habilitar certificado de servidor confiável. Feito isso, somos apresentados a informações gerais desse banco de dados, para visualizar esses objetos já previamente criados nesse servidor. Não precisamos focar nessa janela. Vemos agora no lado esquerdo a estrutura de pastas contendo os bancos de dados existentes, e clicando no banco de dados, podemos ver as tabelas disponíveis que armazenam os registros, que cada tabela está associada a um esquema, e os registros estão associados às colunas disponíveis na tabela, como também aos tipos de dados definidos a essas colunas, como por exemplo, o tipo de dados numérico, de data e de texto, entre outros. Trataremos esse assunto nos próximos vídeos. Vimos na estrutura de pastas as tabelas já criadas no banco de dados. Caso você não tenha ainda uma estrutura de tabelas para manipular, é possível importar o banco de dados gratuito disponível do GitHub, utilizando o procedimento existente nesse vídeo do canal. Link na descrição. O banco de dados gratuito Estudados é uma iniciativa criada pelo Hugo Venturini e por mim, com a contribuição do Rafael Rabaquim. O código TSQL é uma expansão do código padronizado internacionalmente SQL, que inicialmente foi desenvolvido pela IBM no início dos anos 1970. Esta versão foi projetada para manipular e recuperar dados armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados da IBM. Em 1986, os grupos de padrões ANSI e ISO adotaram oficialmente a definição dessa linguagem. A linguagem de definição de dados, DDL, consiste nos comandos SQL que podem ser usados para criar, modificar e excluir a estrutura dos objetos do banco de dados, mas não os dados. Esses comandos são normalmente utilizados pelo administrador do banco de dados.
A linguagem de manipulação de dados, DML, consiste nos comandos SQL que tratam da manipulação dos dados existentes no banco de dados, e são usados para armazenar, modificar, recuperar, excluir e atualizar esses dados. Portanto, iremos utilizar a declaração SELECT, que faz parte da linguagem de manipulação dos dados, DML, para recuperar linhas do banco de dados, permitindo selecionar uma ou várias linhas, ou colunas de uma ou várias tabelas no SQL Server. Apesar da sintaxe completa dessa declaração ser complexa, iremos compreender as suas cláusulas principais. Necessitamos utilizar obrigatoriamente as cláusulas SELECT e FROM, onde no SELECT indicamos os nomes das colunas, ou seja, os campos que armazenam os dados que desejamos recuperar das linhas, e que podemos definir apelidos para essas colunas, também conhecido como alias. Para facilitar a recuperação de todas as colunas, é possível utilizar o caractere asterisco, ao invés de relacionar todos os nomes dos campos existentes na tabela. Apesar de facilitar o desenvolvimento do código, minha dica é sempre definir os nomes das colunas que deseja, reduzindo o processamento pelo servidor de colunas que não são necessárias para análise. Na cláusula FROM, indicamos os nomes das tabelas que iremos recuperar as linhas, onde todas as linhas da tabela será recuperada, caso nenhum filtro for utilizado. Iremos aprender como fazer esses filtros. Para o momento é importante compreender que a complexidade do código irá depender da complexidade da análise, mas não se preocupe, nesse curso faremos consultas simples. Voltamos para o Azure Data Studio, e para facilitar, podemos utilizar a estrutura de pastas e objetos do banco de dados, com o objetivo de visualizar a tabela que queremos recuperar os registros existentes. Clicando na tabela, e na pasta Colunas, conseguimos identificar tanto o nome da coluna, quanto o tipo de dados associado a ela, como por exemplo, o tipo decimal para números não inteiros, pois necessitam de valores com vírgulas, o tipo varchar, que armazena dados de texto, onde o valor entre parênteses indica a quantidade de caracteres máximo que pode ser armazenado, e o tipo datetime, que armazena dados de data e hora. Agora, clicando no botão Novo da página inicial, iremos escolher a opção Nova Consulta, para criarmos um novo arquivo de extensão SQL. Este arquivo tem um formato de texto e pode ser aberto em qualquer editor texto, inclusive no bloco de notas. Precisamos nos conectar ao servidor de banco de dados. Clicando no botão Conectar da barra de tarefas, escolhemos no painel do lado direito a conexão que criamos anteriormente. Como nesse caso eu mantive a senha salva, basta clicar no botão Conectar logo abaixo. Importante definir qual o banco de dados que desejamos recuperar as tabelas e consequentemente suas linhas. Por padrão essa opção está definida para o banco de dados do sistema. Essa situação é o motivo pelo qual, quando estamos criando e executando nosso primeiro código, recebemos a nossa primeira mensagem de erro. Então, lembre-se de alterar conforme o banco de dados que você deseja. Vou abrir os objetos da estrutura de pastas novamente, e começamos a escrever o código TSQL com a cláusula SELECT. Feito isso, precisamos informar os nomes das colunas que desejamos selecionar, e para facilitar iremos utilizar o caractere asterisco, informando que todas as colunas serão selecionadas. Agora com a cláusula FROM, informamos, nesse caso, a tabela que queremos recuperar as suas linhas, digitando o nome do esquema onde ela está associada, o caractere ponto, e nome da tabela. Vejam que, ao digitar o ponto, temos uma sugestão de código, contendo a lista de tabelas que estão associadas a esse esquema. Basta escolher a opção desejada, utilizando as teclas de direção, para cima e para baixo, e apertar a tecla de tabulação, conhecida como Tab. Apenas com esse código, já podemos executá-lo clicando no botão Executar da barra de tarefas acima, ou utilizar a tecla de atalho F5 do teclado. Importante compreender que o resultado para esse código é a recuperação de todas as linhas e todas as colunas existentes da tabela. Contudo, existe uma configuração no aplicativo Azure Data Studio, que limita em 5.000 linhas a exibição do resultado, para não comprometer a sua performance. Avaliando o resultado apresentado, os valores numéricos, no padrão americano, onde o ponto separa os decimais, os valores de data, onde o tipo de dados armazena também a hora, mantendo todos como zero, caso apenas a data é armazenada. Agora que já conhecemos os nossos dados, iremos definir apenas as colunas que desejamos, pois como falei anteriormente, isso melhora a performance do servidor SQL Server. Digitaremos o nome da coluna data,
e separando pela vírgula, digitamos o nome da próxima coluna, que será a moeda, separando novamente com a vírgula, iremos escolher a coluna da taxa de venda. Ao executar esse novo código TSQL, estamos recuperando ainda todas as linhas existentes da tabela, só que agora selecionando apenas essas 3 colunas. Podemos inclusive, alterando nosso código, definir um apelido para a coluna de taxa de venda. Para isso, escrevemos a S e o nome da coluna que queremos. Iremos definir um nome alternativo para a coluna de moeda também. Novamente, digitamos a S e o novo nome da coluna que desejamos. Podemos inclusive definir um nome alternativo, nosso alias, para o objeto tabela. Esse procedimento auxilia muito quando temos várias tabelas combinadas. Novamente, digitamos a S, e agora, o novo nome da tabela que desejamos. Vou escrever apenas a letra M. Executando o código, temos agora os mesmos valores recuperados com os nomes das colunas alterados temporariamente. E ao lado da tabela de resultados, podemos utilizar os botões de exportação dos dados, salvando em formato CSV, em planilha do Excel, em formato JSON, em formato de texto Markdown e em formato XML. E ainda avaliando o resultado, podemos clicar na aba Mensagens, onde recebemos a informação que esta consulta recuperou 2.142 linhas em menos de um segundo. Basta clicar na aba Resultados, para retornar à tabela dos dados resgatados. Sendo assim, concluímos o nosso primeiro código TSQL e é importante lembrar de salvar em seu computador as suas consultas. Clicamos no menu Arquivo, na opção Salvar, escolhemos a pasta onde este arquivo será salvo, definimos o nome, perceba a extensão SQL que falamos anteriormente, e para confirmar, clicamos no botão Salvar.